Quero aqui cumprimentar também o pronunciamento do senador Roberto Requião, que foi muito preciso e elucidativo. E queria falar hoje sobre um tema que tem sido recorrente nos discursos dos senhores senadores. Têm sido frequentes nessa casa e também em muitos meios de comunicação, que é a afirmação de que o país não pode mais esperar pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Fala-se em desempregados, em paralisia da atividade econômica e usualmente conclui-se que a sociedade brasileira aguarda ansiosa pelo afastamento da presidenta Dilma como saída para todos os nossos problemas, principalmente o da economia. A crise econômica é menor que a crise política. Não que não exista crise econômica, porém é menor e ainda está muito mais relacionada com o cenário econômico internacional, principalmente no que diz respeito às commodities e principalmente vítima da crise política. As soluções são claras, todavia, não conseguiram ser implementadas pela posição política do presidente da Câmara e mais a oposição. PSDB, Democratas, Solidariedade, PPS, que desde a derrota em 2014 cria barreiras para o governo implementar o projeto, principalmente no quesito econômico. As reservas cambiais de 372 bilhões intactas são exemplo disso. Se não houvesse a crise política, do modo rancoroso que é, partes poderiam ser usadas na aplicação das políticas econômicas prioritárias e teriam ajudado na redução da dívida bruta, por exemplo, e, por consequência, na redução da taxa de juros. Outro exemplo são os investimentos diretos estrangeiros no setor produtivo, que continuam vindo ao país, mantendo seu percentual histórico e demonstrando sinais de confiança internacional em nossa economia, mas que ainda esbarra nesse engodo político arquitetado pela oposição para se reerguer. Todavia, nem crise econômica e nem política são pautas legais do processo de impeachment. O mérito é a existência ou não de crime de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal julgou somente a forma e a Câmara dos Deputados julgou de forma política, sem analisar o aspecto do mérito. Agora, o Senado será responsável pela apreciação do processo pelo mérito da questão e que se restringe, senhores senadores e senhoras senadoras, em 2 pontos. E esse será meu mantra aqui em toda a discussão de impeachment que nós teremos no Congresso Nacional. O primeiro, atraso no pagamento ao Banco do Brasil, nos subsídios aos juros praticados nos contratos do Plano Safra. Esse é o único atraso a pagamento de banco público que nós temos em 2015, único atraso, por isso ele está nessa peça representativa, porque os atrasos com bancos públicos de 2014, além de já terem sido pagos, não foram incluídos na peça, porque 2014 fazia parte do primeiro mandato da Presidente da República. Os acusadores tentam justificar que o atraso no Banco do Brasil, do pagamento dos subsídios ao Banco do Brasil, configuraria uma operação de crédito camuflada, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, seria o mesmo que considerar o atraso no aluguel um empréstimo do dono do imóvel ao locatário, ou que o atraso na conta de luz ou na conta de água fosse uma operação de crédito. Isso é nada mais, nada menos que um inadimplemento contratual. Além do mais, nesses contratos, não há um só ato praticado pela senhora Presidente da República. Não tem decreto, não tem autorização, não tem determinação, não tem assinatura do Plano Safra. Até porque o Plano Safra é regido por uma lei de 1992, que estabelece competência para a regulamentação, gestão e execução ao Conselho Monetário Nacional, ao Ministério da Fazenda, Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Portanto, não há má conduta, não há ilícito, nem dolo por parte da Presidenta da República. Por isso, não há crime de responsabilidade. Qual é a conduta, qual é o crime que a Presidenta cometeu aqui? Eu concedo uma parte ao senador Donizete. Senhor Presidente, senadora Gleice, obrigado pela parte. E parabenizo pela exposição. E é preciso lembrar aí que o TCU recomenda que a equalização da taxa seja apurada num semestre e paga no outro semestre. Isso é óbvio
Para quem lida, por exemplo, com a área agrícola, sabe que quem toma um empréstimo é o produtor, é o pecuarista, não é o governo. O governo entra para compor, equalizar aquela parte da taxa que ele cedeu a menos do que o mercado, para poder fomentar a agricultura e a pecuária. E aí, não é possível você fazer equalização de taxa diariamente, muito corretamente, porque o produtor ele colhe, vende o seu produto, cada um vende um dia, são milhares de contratos e vai acumulando. O TCU muito corretamente entendeu isso. Para ser eficiente e dar certo, é preciso apurar num semestre e pagar no outro. E foi isso que a União fez em relação ao Plano Safra de 2015. Então, não há empréstimo, já não era empréstimo e não há nem o atraso. O que há aí é o pagamento de acordo com aquilo acertado com os bancos nos contratos e recomendado pelo TCU. Agradeço o esclarecimento, senador Donizete. Com certeza o que há é uma forçação de barra muito grande para justificar a violência que estão fazendo com a presidenta Dilma. O outro ponto que traz aqui o processo é a edição de 6 decretos de créditos suplementares ao orçamento da União, também em 2015, por excesso de arrecadação e saldo de exercícios anteriores. Aí muitos dizem, como excesso de arrecadação, se a arrecadação baixou em 2015? É que é excesso de arrecadação de rubrica específica. Vou dar um exemplo aqui, arrecadação de taxas para concursos públicos nas universidades. Esse é um recurso do MEC, não é um recurso do Caixa da União. Portanto, esse recurso é recolhido numa conta específica. Como foi recolhido a mais, ou seja, o MEC tinha previsto um determinado valor e se recolheu a mais, tem que ter a suplementação para que esse dinheiro possa entrar no orçamento e o MEC possa, inclusive, gastar esse dinheiro para ampliar o concurso, já que o número de inscrições foi maior. É sobre isso que nós estamos falando. Ou também de exercícios anteriores, sobras de exercícios anteriores, superávit. É como se eu tivesse um dinheiro na minha conta poupança, que eu deixei no ano de 2015, para eu gastar agora, eu tiro da poupança e coloco na minha conta corrente. Foi isso. Qual é o crime que tem aqui? Eu desafio qualquer senador, qualquer senadora a me dizer que isso constitui crime de responsabilidade, inclusive à luz dos pareceres sistemáticos do Tribunal de Contas da União, que nunca entenderam dessa forma. Mas o que está em jogo para a população atrás de tudo isso? Primeiramente, ocorreu a formação de uma opinião gerada pelo descontentamento com o cenário político e econômico, aliado ao pessimismo da mídia de um contexto negativo sobre o país. Assim, surge a perspectiva pessimista de um governo Temer, que inverterá as pautas prioritárias elencadas pelo povo, onde deixaremos de ter um Estado ampliado e seremos um Estado mínimo, que só atenda os interesses do mercado especulativo, grandes empresas, hoje representadas pela Fiesp, Fiep e outras entidades patronais, e a elite desse país, como disse aqui tão bem o senador Roberto Requião. Em suma, o projeto da Ponte para o Futuro, que chamamos de Pinguela para o passado, pode ser resumida em alguns aspectos. Aliás, um deles muito comentado pelo senador Paim, que vale o negociado e não o legislado. É o desmonte da legislação de proteção aos direitos trabalhistas da CLT. É isso que está em jogo. Também a redução desses direitos, porque uma delas é, inclusive, a desvinculação do salário mínimo da Previdência. Como pode o salário mínimo ser aumentado para aquele que está na Previdência que ganha um salário mínimo? É isso que causa problema nas contas públicas. Então, nós vamos fazer o Robin Hood ao contrário, tirar do pobre para dar condições de pagar juros para o rico? É isso que nós queremos fazer? Pois saibam os senhores que nós vamos resistir muito se essa proposta vier para o Congresso. Nós não vamos admitir que se desvincule da Previdência Social o aumento real do salário mínimo. É isso que tem mantido a renda de grande parte da população pobre do nosso país. Está aí também o fim das vinculações constitucionais da saúde e educação. O orçamento é muito engessado, porque tem dinheiro já carimbado para saúde e educação. Ainda bem que temos, porque são as duas áreas mais essenciais à vida das pessoas. Por que deveríamos abrir mão disso? Precisamos, sim, garantir que a saúde e a educação continue
tendo recursos. Nós já sabemos que tem dificuldade, agora vamos desvincular e o recurso vai para onde? Para pagar os juros? Para a redução da dívida? Então, nós tiramos daqueles que menos têm e mais precisam para dar para os que mais têm. É a lei das terceirizações, enfim, nós vamos ter várias propostas aqui que não são propostas para melhorar a produtividade e a competitividade do nosso país. São propostas para melhorar a cumulatividade de riquezas do nosso país, porque o Brasil é um país desigual, extremamente desigual, aonde as pessoas que ganham muito, e são 1%, 2% da população, e quase 90% é de pessoas que são pobres, que não têm renda. Então, não venham com esse discurso que nós vamos melhorar a capacidade produtiva do Brasil. Não, nós vamos melhorar a acumulação de riquezas por parte de determinados setores. É uma total inflexão da vontade da população e um dos princípios defendidos na peregrinação do trabalhador nesse próximo 1º de maio. Aliás, o próximo 1º de maio, que será no domingo, vai ser um dia de resistência para a classe trabalhadora e para o povo pobre brasileiro. E aqui nós temos que lembrar o que disse Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Isso é equilíbrio, isso é ter justiça, isso é poder dar a quem precisa o que merece. Senadora Gleisi. Pois não, senadora Vossa Vanessa. Excelência me permite uma parte, senadora. Primeiro, cumprimentar mais uma vez o pronunciamento de Vossa Excelência, muito rico em conteúdo. E o que nós precisamos nesse momento, principalmente, é de debater o conteúdo, e Vossa Excelência faz isso de uma forma muito profunda, mas ao mesmo tempo fácil e compreensível. Eu quero, senadora, apenas agregar o que Vossa Excelência diz, que é o que de fato está em curso no país. Uma tentativa de tirar uma presidente democraticamente eleita no país para que eles assumam o seu lugar e, assumindo o seu lugar, a aplicar o seu projeto de Estado brasileiro. E como Vossa Excelência diz, e não tira isso da sua cabeça, tira isso do papel que por eles foi escrito, a ponte para o futuro, Pinguela ou túnel para o passado, tanto faz, é voltar a fazer no Brasil o que faziam há mais de uma década. Há mais de uma década, quando Fernando Henrique era presidente, em que os servidores públicos ficaram mais de 8 anos sem reajuste, em que tentaram aprovar na Câmara e só não fizeram porque nós não deixamos, resistimos dura e bravamente, aprovar uma mudança na legislação trabalhista do Brasil, mas através de um único artigo. O negociado se sobrepõe ao legislado, isso significa rasgar completamente a CLT, a consolidação das leis do trabalho. E o que está em todos os jornais hoje, senadora? O que o vice-presidente Michel Temer está se comprometendo com o presidente da Fiesp? Fazer cortes radicais. Cortes radicais, porque o presidente da Fiesp, os empresários, não querem que crie um imposto, a CPMF, que é para o rico pagar, porque o pobre estaria livre dela, o assalariado estaria livre, não querem. O que eles querem, então? Cortar de quem? Exatamente do mais pobre. Então, acho que os pronunciamentos que Vossa Excelência tem feito, senador Lindbergh, senador Requião, acabou de fazer, senador Otto, tem sido muito importante para mostrar isso à população brasileira. Que o que está em curso no Brasil não é a tentativa de penalizar uma presidente pelo crime que ela cometeu, que ela não cometeu crime nenhum. Não cometeu crime nenhum. O que está em jogo é a busca do poder, da forma mais repugnante que pode existir, que é aquele golpe branco, aquele golpe que apenas rasga a Constituição, inventa um crime e condena a pessoa por esse crime que foi só inventado. Então, parabéns, senadora Gleisi, pela forma lúcida e clara como Vossa Excelência se pronuncia. Obrigada, agradeço, senadora Vanessa, e integro ao meu pronunciamento que Vossa Excelência agora falou, parabenizando também por sua atuação, determinação e defesa do direito dos trabalhadores. É nesse contexto que eu entendo o que muitos vêm dizendo, que o Brasil não pode esperar, que o país tem pressa, que a economia precisa voltar a crescer. É verdade, tanto que recente pesquisa do IBOPE revela isso. A solução Temer é reprovada por 92% da população, o que ratifica a necessidade de resolvermos esse cenário. É o pior cenário dentre os 3 pesquisados.
sendo que Michel Temer é 3 vezes inferior à expectativa de manutenção do governo Dilma Rousseff. Dilma tem 24%, portanto, 3 vezes mais apoio na população do que Michel Temer. O Brasil quer menos Temer do que a presidenta Dilma. Esse projeto Temer tem 1% de intenção de voto num cenário de novas eleições. E é isso que nós estamos fazendo com que o Brasil caminhe para esse rumo, para esse lado, contrariamente à opinião pública, como muitos aqui insistem em dizer que não, que o que se está fazendo aqui é o que a opinião pública quer. O que a opinião pública quer, 61%, 62% é eleições nesse país, não é o Temer de presidente. A pressa da oposição não é a mesma da população. A pesquisa deixa claro isso. Enquanto o povo tem pressa em resolver o problema nacional, composto pela crise política e econômica, a oposição pensa em resolver o problema pessoal. Compromisso com aqueles que financiaram esse processo, como a Fiesp, a CNA, a CNT, a elite paulista principalmente, flexibilizando os direitos trabalhistas e reduzindo os programas sociais. Quitar o pacto político com alguns parlamentares que apoiaram. Outro dado matemático fresquinho que revela isso, que a opinião pública não concorda com esse processo de impeachment, que muito bem disse a senadora Vanessa, se traveste, de impeachment, mas é um golpe branco porque rasga a Constituição. Outro dado é da pesquisa Vox Populi, divulgada segunda-feira, que aponta o aumento das intenções de voto do ex-presidente Lula para 2018, chegando a 31%, bem à frente da ex-senadora Marina Silva e do derrotado candidato em 2014, o senador Aécio Neves, e também do reacionário Bolsonaro e do ex-ministro Ciro Gomes. É isso. Podem bater. Podem criticar, podem querer prender, mas a população entende o que o Lula fala e sabe o que está em jogo nesse país. Ou seja, a percepção da população mudou, senhores senadores e senhoras senadoras. Estou entendendo o que está ocorrendo no país, o pano de fundo confeccionado pela nossa oposição começa a cair e as pessoas começam a entender a gravidade desse momento com o golpe que se quer dar. Lula crescendo diariamente significa que a população quer o projeto político que privilegia os mais pobres, os trabalhadores e que deixa o judiciário trabalhar. O golpe dá sinais claros que levará um golpe. Obrigada, senhor presidente.